Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. 9 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no desabamento do mezanino de uma empresa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Taboão da Serra. O repórter Guilherme Lopes está por lá e tem as informações ao vivo para a gente, né, Guilherme? Boa noite para você. Os corpos, eles já foram identificados, Guilherme? Olá, Gabriela. Boa noite para você, boa noite a todos ligados com a gente. Oficialmente, ainda não. Esses corpos ainda permanecem no complexo industrial que fica em Itapecerica da Serra, cidade vizinha a Taboão. E a expectativa é que nas próximas horas eles cheguem aqui ao Instituto Médico Legal de Taboão da Serra, onde será feito todo esse trabalho e posteriormente liberação às famílias. Esse trabalho para tentar identificar os corpos começou já no fim da tarde, depois que o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas nessa empresa. O acidente foi por volta das 9 horas da manhã e, segundo as testemunhas, as informações também fornecidas pelos bombeiros e pela polícia, um grupo de trabalhadores de aproximadamente 70 pessoas estavam em um mezanino que fica no segundo pavimento dentro dessa empresa. Ocorreu uma reunião com a presença de 2 políticos. De acordo com os bombeiros, provavelmente a laje ela não suportou o peso da quantidade de pessoas que estavam nesse local e acabou cedendo. Os escombros vieram abaixo, muitas pessoas ficaram presas nas ferragens, também ali no concreto. E a partir daí, então, começou um trabalho dos bombeiros para resgatar essas vítimas. Ao todo, 28 pessoas ficaram feridas, precisaram ali de atendimento, 15 foram levadas a 2 hospitais da região e, infelizmente, 9 pessoas não resistiram aos ferimentos. Ainda agora, no final da noite, a perícia foi até esse complexo industrial para realizar esse trabalho, para tentar identificar o que aconteceu no local e que provocou tamanha tragédia. A gente passou parte da tarde lá e muitos familiares iam até a porta dessa empresa em busca de informação, tanto das pessoas que ainda estavam lá ou as pessoas que tinham sido socorridas, preocupados, é claro, com o estado de saúde dessas pessoas. Ao longo dessa edição a gente vai trazer mais informações sobre esse acidente que aconteceu aqui em Itapecerica da Serra e que deixou, infelizmente, 9 mortos. Volto com vocês. O radiologista que foi baleado na cabeça por um policial na zona norte do Rio de Janeiro está em estado gravíssimo. A polícia alega que o motorista do carro em que ele estava não obedeceu a ordem para parar. A família contesta essa versão. No hospital, Dona Selma não se conteve. De um policial irresponsável. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida sem meu filho, meu Deus? Meu Deus, me ajuda, mãe. Me ajuda. Me ajuda, morreu. Meu filho morreu, gente. Apesar da tristeza da família, o hospital ainda não confirmou a morte cerebral. Em nota, informou apenas que o paciente segue internado em estado gravíssimo e que estão sendo feitos diversos protocolos clínicos para declarar o óbito. Rafael Montovanelli, de 40 anos, é radiologista e está internado na UTI deste hospital. Ele foi baleado por um policial militar na madrugada de segunda-feira. Rafael estava sentado no banco de trás de um veículo que era ocupado também por outros 3 amigos. Ao passarem por esta rua, aqui na zona norte da cidade, o carro em que eles estavam foi atingido por um tiro. O único disparo feito pelo PM acertou o vidro traseiro e feriu o radiologista na cabeça. A Polícia Militar informou que o veículo seguia em alta velocidade em direção aos policiais e que o motorista não obedeceu a ordem de parada. No local onde tudo aconteceu, existe uma tenda da PM e tem policiamento 24 horas. A família não acredita nessa versão. Não tinha nenhuma blitz, nenhum cone, nenhum sinal, nem sequer o policial fez gesto para parar. Os meninos atravessaram e levaram um tiro pelas costas. Se eles estivessem em posição de ataque, se eles tivessem a condição de querer atacar alguém, eles seriam mortos de frente e não pelas costas. O PM que fez o disparo foi preso. As armas do outro policial que estava com ele foram apreendidas. Rafael, considerado pela família uma pessoa alegre e apaixonada pelo Flamengo, se preparava para ser pai. A esposa dele está grávida da primeira filha do casal, que
que deve nascer em 15 dias. Um filho maravilhoso, carinhoso. Aonde ele está, eu estou com a rapaziada dele, uma rapaziada que ama esse menino. Nós estamos desde domingo aqui no hospital. Vai um, vem outro, vai um, vem outro, faz vigília, entendeu? No Ceará, 2 pescadores que ficaram 3 horas à deriva no mar conseguiram ser resgatados pedindo socorro pelo aplicativo de um celular. Eles foram encontrados a 6 quilômetros da costa de Fortaleza. Em cima do barco emborcado, um deles comemorou a chegada do resgate. Segundo os pescadores, a embarcação virou com a força do vento. Nenhum dos 2 ficou ferido. 8 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra grupos especializados no tráfico internacional de cocaína. 7 acusados foram presos no Brasil e um em Portugal. Os mandados foram cumpridos nos estados do Paraná, de Santa Catarina e São Paulo. Durante a operação, os policiais apreenderam drogas, armas, medicamentos, animais exóticos e carros de luxo. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico internacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem pegar até 33 anos de prisão. O discurso do presidente Bolsonaro na ONU é o tema da rodada de opinião. Arrisco dizer que Bolsonaro não ganhou um único voto com seu périplo internacional e ainda perdeu dias importantes de campanha no Brasil. O discurso na ONU foi uma reiteração da fala ideológica dos anos anteriores, entremeada pelo tom eleitoral, com acusações de corrupção ao adversário e mensagens para o eleitorado feminino. Este segmento é o que mais rejeita o presidente. Houve também acenos ao agronegócio. Segundo Bolsonaro, o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Só esqueceu de falar que no país 33 milhões passam fome. Tampouco somos exemplos de preservação no meio ambiente, como quer fazer crer Bolsonaro. Só no governo dele, mais de 30 mil quilômetros quadrados de floresta foram devastados, o equivalente aos estados de Alagoas mais o Distrito Federal. Bolsonaro foi e continua sendo um pária mundial. Nenhum chefe de Estado relevante vai se encontrar com ele. Faltam 12 dias para a eleição e ele segue bem atrás de Lula. Foi um discurso forte e direto. O presidente Jair Bolsonaro foi à Assembleia da ONU falar verdades sobre o Brasil. Verdades que a esquerda tenta jogar para debaixo do tapete da história, como a corrupção, marca dos governos do PT, e que a imprensa internacional não noticia. Desmontou mentiras, lembrando que o Brasil preserva, sim, as suas florestas, investe em energia limpa e que alimenta 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Foi um governo que salvou pessoas que foram obrigadas a ficar em casa durante a pandemia com auxílio financeiro e deixou claro que a sua agenda é a dos valores cristãos e da família, do resgate do patriotismo e da bandeira verde e amarela, não a vermelha. Por isso, terminou sua fala lembrando da maior comemoração do 7 de setembro já vista. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposta interferência na Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, não existe justa causa para uma denúncia. A investigação foi iniciada em 2020, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, com base em denúncias feitas pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo fez a simulação de uma votação. Foi um treinamento para quem vai trabalhar nas eleições de outubro. Para explicar qual será a nova conduta nas sessões eleitorais, funcionários do TRE de São Paulo se transformaram em mesários e eleitores. Uma simulação para deixar o mais claro possível sobre o que o eleitor pode ou não fazer na hora da votação. Boa parte das orientações das últimas eleições continua valendo. Quem chega para votar apresenta um documento oficial com foto e o título de eleitor, seja na forma física ou digital. Na sequência, se dirige até o mesário para a verificação dos documentos e para a biometria. Aqueles que não fizeram o cadastro biométrico não serão impedidos de votar e deverão assinar o caderno de votação. Só então é que entra em cena a grande novidade deste ano. Essa mesinha ao lado da cabine de votação, que estará em todas as sessões eleitorais do país. Nós temos essa mesa de apoio
justamente para que a eleitora coloque o seu equipamento eletrônico ali desligado. Caso ele se recuse a deixar, nós seremos convidados a esse eleitor para que ele retorne mais tarde sem o celular. Se ele ainda assim insistir, a orientação é que ele se posicione fora da sessão eleitoral para não comprometer o fluxo da votação e aguarde o juiz eleitoral que vai conversar com esse eleitor e vai tomar uma decisão com relação ao voto dele ou não. Ao final da votação, o eleitor pega o celular, retira o comprovante de votação e vai embora. Todo o processo é bem rápido, dura em média 2 minutos. Também será expressamente proibida qualquer manifestação política não silenciosa durante o período da votação. O eleitor até pode vir com as cores, vestimentas do partido que ele apoia e o bottom do candidato, mas em hipótese alguma pode deixar algum santinho, panfleto ou qualquer outro tipo de material na cabine de votação, para não influenciar outros eleitores. Ao longo do dia da votação, nós teremos algumas verificações periódicas. O terminal do mesário vai alertar o mesário para que ele vá até a cabine de votação e verifique se foi deixado algum santinho, algum papel, alguma coisa no ambiente da cabine de votação, e ele desfaz, se porventura tiver, ele vai descartar esse material imediatamente. Mas, de qualquer forma, isso vai ser anotado em ata e, ao final, nossos juízes eleitorais vão apurar essa conduta. Então, nós recomendamos aos eleitores que não façam esse tipo de conduta. Agora que você já sabe o que fazer no dia das eleições, é só aguardar 2 de outubro e exercer o direito de cidadão. Muito bem, olha só, mais de 14 milhões de eleitores têm 70 anos ou mais e, pela lei, não têm a obrigação de votar. Só que esse grupo anda muito animado para ir às urnas. Veja na reportagem de Caroline Fernandes. Seu José Araújo tem 77 anos. Pela lei eleitoral, nem precisaria votar se não quisesse. Mas para ele, escolher os seus representantes no próximo dia 2 de outubro é uma questão de cidadania. É uma eleição que eu faço questão de votar. E é uma das mais, para mim, tá entendendo, que estou com expectativa. Porque, na realidade, 70 anos eu podia me acomodar, não preciso mais. Mas eu vou cumprir meu papel de cidadão. Então, e vou votar nessa pessoa que eu acho que é o correto para nosso país. Seu João também está bem animado. Ele nunca deixou de votar. E acredita que assim pode ajudar a melhorar o país. Eu acho importante votar porque a gente votando, estamos botando o candidato para frente para ele trabalhar a benefício da nação. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, os eleitores com mais de 70 anos somavam pouco mais de 12 milhões de pessoas. Este ano, esta parcela da população ultrapassa 14 milhões e 800 mil eleitores, um aumento de 24%. Além do aumento de pessoas nessa faixa etária, para o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o incremento no número de eleitores se deve, entre outros fatores, às campanhas de incentivo, como a Todo Voto Importa, voltada para essa parcela da população. O mais significativo é que isso demonstra que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando significativamente, o que é bom para toda a nação ter sempre uma população idosa que tenha representatividade para a escolha dos seus candidatos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão de trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitaram a venda de armas e munições para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. A suspensão foi determinada pelo ministro Edson Fachin, que acha que é preciso limitar o acesso a armas e também a munições para reduzir os riscos de violência política. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam a decisão de Fachin. O ministro Nunes Marques votou contra. O julgamento em plenário virtual termina daqui a pouco, às 11h59 da noite. A lei brasileira garante o direito à legítima defesa e como alguém pode se defender se é atacado por uma pessoa armada, mas não pode ter uma arma. O porte e a posse de armas são uma questão de liberdades individuais. E dizer que mais armas legalizadas entre a população civil gera crescimento da violência, das taxas criminais, é uma mentira. Apesar do aumento considerável do número de pessoas com acesso a armas de fogo no Brasil desde 2019, temos hoje a menor taxa de homicídios dos últimos 10 anos.
Veja agora como é que foi o dia dos candidatos à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve um encontro com representantes do setor do turismo em São Paulo. O candidato destacou que, se eleito, pretende investir em áreas estratégicas e reforçar a imagem do país no exterior para atrair mais visitantes. As pessoas vêm para cá se a gente oferecer, comodidade para as pessoas. O turista ele pode andar de bermuda, mas ele quer estar bem acomodado. Ele quer sair na rua, ele quer ter segurança. Ele quer ter uma culinária extraordinária para ele comer, para ele poder... É isso que atrai turismo. E é isso que nós temos que fazer lá fora. Ciro Gomes, do PDT, participou da convenção da Associação Brasileira de Supermercados em São Paulo. Em entrevista, o candidato falou que pretende evitar financiamentos por meio de instituições como o FMI e o Banco Mundial. E também sobre algumas das propostas para o comércio internacional. O Brasil, nesse projeto que eu advogo, precisa celebrar bilateralmente, multilateralmente, e em grupos como o BRICS, que para mim é uma prioridade grande, e o Mercosul, é uma busca de regime de preferências comerciais industriais, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Agora à noite, o candidato vai participar de uma live. Simone Tebet, do MDB, visitou o Centro de Operações e Inteligência da cidade de Indaiatuba, no interior paulista. A candidata falou sobre como, em conjunto com estados e municípios, pretende reduzir os roubos e furtos no país. De um lado, fechando a fronteira, tolerância zero contra o crime organizado. De outro lado, dentro das cidades, com inteligência, tecnologia, monitoramento, para que nós possamos prevenir, porque depois que acontece o furto ou o roubo, é muito difícil recuperar esses bens. Tebet também fez uma caminhada. Na capital paulista, a presidenciável foi ao encontro Educação Agora para o Brasil. E logo mais, participa de uma sabatina. Sofia Manzano, do PCB, visitou funcionários de uma obra com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza. A candidata também teve um encontro com jornalistas no sindicato da categoria no estado e com o Sindicato dos Docentes do Ensino Superior. Agora à noite participa de uma live. Soraya Tronic, do União Brasil, passou o dia em São Paulo. A candidata preparou material para a propaganda eleitoral e teve reuniões com a equipe de campanha. Jair Bolsonaro, do PL, e Padre Kelmon, do PTB, não tiveram agenda pública. Felipe Dávila, do Novo, visitou empresas de Rio Verde, em Goiás. O candidato também se encontrou com empresários. Vera Lúcia, do PSTU, deu entrevistas. Léo Péricles, do Unidade Popular, participou de um encontro na Universidade de Brasília. Ele também fez panfletagem e foi a uma passeata em Ceilândia. José Maria Imael, do Democracia Cristã, fez campanha nas ruas de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Na simulação do primeiro turno, na pesquisa estimulada, Lula, do PT, aparece com 40,1% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida, com 36,4%. Ambos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. No mesmo cenário, Ciro Gomes, do PDT, tem 7,2%. Simone Tebet, do MDB, 4,6%. Os demais candidatos não chegaram a 1% cada. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 0,7%. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, ficaram com 0,2% das intenções de voto. E Padre Kelmon, do PTB, com 0,1%. Eimael, do Democracia Cristã, e Leonardo Péricles, do Unidade Popular, não pontuaram. 4,7% dos entrevistados não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 5,6%. A pesquisa ouviu 2.020 pessoas com 16 anos ou mais em 164 municípios de todo o país e foi realizada entre os dias 15 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
O deputado federal Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, não vai mais se candidatar à reeleição. O marido dele, Glenn Greenwald, anunciou num vídeo publicado nas redes sociais que a renúncia à candidatura será feita formalmente à Justiça Eleitoral. Davi Miranda está internado desde o dia 6 de agosto na UTI de um hospital do Rio de Janeiro com infecção no sistema gastrointestinal. Depois de muitos meses com preços em alta, viajar ficou mais barato. Os valores das passagens aéreas caíram 12% em agosto. Finalmente, José vai conseguir visitar a família na Paraíba. Ele mora no Rio de Janeiro e, desde o início da pandemia do coronavírus, preferiu evitar viagens. Há alguns meses, vinha pesquisando os preços das passagens. Eu acho que teve uma melhorazinha, não foi muita coisa, mas teve. Porque eu consegui uma passagem num precinho bem acessível, tá? Viajar de avião ficou mais barato. Os preços das passagens aéreas caíram 12% em agosto em relação ao mês anterior. A queda foi sentida em 15 das 16 capitais pesquisadas pelo IBGE. Belém, no Pará, teve a maior redução. Na sequência, aparecem Salvador, na Bahia, e Belo Horizonte, Minas Gerais. Apenas Rio Branco, no Acre, teve uma pequena alta. No Rio de Janeiro, a redução foi de 11%. Apesar disso, Eduardo, que viaja a trabalho com frequência, ainda não conseguiu economizar. Tenho comprado passagens não só para o Rio, fui a Porto Alegre na semana passada, na próxima semana estou no DF, em Brasília, e não consigo comprar mais passagens nos valores que eu comprava antes. O querosene de aviação responde por 1/3 dos custos das companhias aéreas, mas as recentes quedas nos preços do combustível contribuíram para um cenário mais favorável. Além disso, o mês de agosto é um mês de menos pressão por viagens. As férias escolares no Brasil, elas ocorrem em janeiro e julho, portanto, julho há uma maior demanda, o que puxa o preço para cima. Agosto é ao contrário, uma menor procura, o que puxa o preço para baixo. Este agente de viagens do Rio de Janeiro enfrenta dificuldades devido à redução dos voos. Muita gente quer viajar, mas a gente não tem voos que suporte essa demanda toda. Simplesmente é isso. Eu acho que basicamente é o principal. A gente não tem a oferta de voos que tínhamos no início da pandemia. Salu trabalha com turismo, mas hoje está viajando a passeio para Salvador. E como é profissional do ramo, deixou uma dica. Vai vir a Black Friday, então acredito que haja aí algumas promoções favoráveis para os viajantes. Então são oportunidades que as pessoas buscam, né? Que tem que buscar constantemente para poder ter boas tarifas. O Conselho Federal de Medicina alterou as regras para casos de reprodução assistida. A nova resolução mantém a proibição à barriga de aluguel, mas flexibiliza as regras sobre a chamada cessão temporária do útero. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor. As novas regras dão mais liberdade para quem não pode ter filhos de forma biológica. O Conselho manteve a proibição de que mulheres cedam o útero com fins lucrativos. Também determina que o útero utilizado para a reprodução assistida seja de uma mulher que tenha pelo menos um filho e que seja parente de até 4º grau de um dos parceiros. A novidade é que, se houver dificuldade para atender essa medida, os conselhos regionais de medicina podem dar o direito para que o casal procure alguém fora do ciclo familiar para ceder o útero. O presidente do CFM afirma que a nova resolução dá mais amparo jurídico aos casais. Se porventura o Conselho Regional não aceitar as colocações dadas pela pessoa que quer, pela mãe, dona, portadora do embrião, ela recorre ao Conselho Federal de Medicina. O Conselho faz uma análise novamente de tudo e verifica se procede aquela excepcionalidade. A resolução do CFM determinou mais mudanças. A pessoa que cede o útero não pode ser doadora de óvulos. Essa doação deve ser feita entre mulheres que tenham entre 18 e 37 anos. Homens só podem doar espermatozoides até os 45 anos. Agora não há limitação do número de embriões utilizados na reprodução assistida. Na regra antiga, os casais só poderiam usar até 8 embriões. E mais uma novidade: os embriões excedentes não precisam mais ser descartados e podem ser congelados. Este médico defende a decisão de extinguir a limitação de embriões. Quando ela vai fazer uma fertilização in vitro, se ela produzir 20 óvulos,
ela vai ter uma chance. Se ela produzir 10, ela vai ter uma chance pela metade. E assim sucessivamente. Então, o objetivo de você não limitar é para você ter embriões do ponto de vista genético normal, para você poder transferir e aumentar a eficiência da técnica. O Brasil não tem uma legislação vigente que trata das técnicas de reprodução assistida. Pelo menos 3 projetos de lei sobre o tema tramitam no Congresso Nacional, mas estão parados. Por conta disso, a resolução da Confederação Nacional de Medicina se tornou parâmetro para regulamentar casos desse tipo e precisa ser renovada de 2 em 2 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro teste para a varíola dos macacos. O produto foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz. A produção e distribuição dos testes depende agora da empresa que tem o registro. A gente volta a falar da tragédia numa empresa de contêineres em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Um mezanino desabou, 9 pessoas morreram. O repórter Guilherme Lopes está no IML de Taboão da Serra. Guilherme, quantas pessoas ainda estão internadas? Lacombe, de acordo com as últimas informações dos bombeiros, são 15 pessoas que permanecem internadas em 2 hospitais diferentes, mas nenhuma em estado grave. Esse acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã em Itapecerica da Serra, nessa empresa que tem um complexo de 10 mil metros quadrados. No momento havia cerca de 70 pessoas no mezanino, que fica no segundo pavimento, quando veio abaixo e aí muitas pessoas ficaram ali sob os escombros. Os bombeiros resgataram 28 pessoas ao todo que foram encaminhadas aí, que tiveram um atendimento médico e 9 infelizmente não resistiram. A partir de agora começa um trabalho de investigação da Polícia Civil para descobrir quais as causas desse acidente. A Prefeitura de Itapecerica da Serra informou que no projeto original apresentado pela empresa para liberar a área, ele teria sido modificado para a instalação de uma outra parte. O Conselho Regional de Engenharia confirmou que no projeto original não existia esse mezanino. No entanto, a Prefeitura disse que tem um segundo projeto que está em tramitação para tentar regularizar essa área. Agora essa investigação vai ficar a cargo da Polícia Civil. À tarde, os peritos da Polícia Científica foram até o local para examinar a área, fotografaram de diversos ângulos diferentes essa região, essa área, dentro do galpão onde ficava esse mezanino, porque só a partir de um laudo pericial que vai poder afirmar o que provocou esse acidente e quais são as responsabilidades. Agora a gente vai ver essa história completa na reportagem. Essa imagem foi gravada um pouco antes da tragédia. Dezenas de funcionários ouviam um candidato a deputado estadual. O mezanino veio abaixo minutos depois. As primeiras fotos revelaram o tamanho da tragédia. Na queda, a laje acabou forçando as paredes que se romperam. Vigas de ferro ficaram retorcidas. Os bombeiros chegaram rapidamente e começaram a revirar os escombros à procura das vítimas. O trabalho envolveu dezenas de profissionais. São bombeiros extremamente qualificados e estão trabalhando sobre o protocolo de busca e resgate de estruturas colapsadas. Tem o pessoal do grupo de resgate do GAED. Então está tendo todos os esforços para fazer isso o mais rápido possível. Mas ainda temos esperança, sim, de retirar essas pessoas com vida. Um cão farejador também ajudou nas buscas. Até uma retroescavadeira foi usada. Do alto dava para ver a correria dos paramédicos. Os feridos receberam os primeiros socorros ainda no local. Alguns foram levados de helicóptero aos hospitais da região. Terminou a reunião, iniciou o horário às 9 horas. Aí eu desci na frente, quando o pessoal parou, terminou a reunião, o pessoal foi tomar um café. Só que o pessoal foi tomar café, eu não esperei, eu peguei e saí. Aí eu desci o banheiro, na hora que eu estava no banheiro, aí eu sabia aquele barulho. Nós saímos da porta do auditório, nós só sentimos um tranco. Aquele tranco, quando nós olhou assim, só vejo as paredes rachando assim, aí desceu tudo. Familiares dos empregados foram para a porta da empresa em busca de informações. O desespero aumentava com a saída apressada das ambulâncias.
A filha deste homem não resistiu e a notícia de outras mortes deixou familiares desesperados. O desabamento aconteceu durante uma reunião. Cerca de 70 pessoas estavam no local. O Corpo de Bombeiros não quis adiantar o motivo do acidente, mas testemunhas relataram que viam notando falhas nas estruturas. Parecia que eles faziam sem engenheiro, sem nada. Eu trabalhava na manutenção também, que eu fazia de tudo aí. Eu via que não tinha aquela segurança toda essa empresa aí. Essas portas de aço andavam caindo. O candidato a deputado estadual, Jones Donizete, e a candidata a deputada federal, Eli Santos, tiveram apenas ferimentos leves. Os bombeiros e a Defesa Civil encerraram as buscas por volta das 4 da tarde. Um festival de arte urbana ganhou praças e edifícios de Belo Horizonte. A cidade agora tem esculturas e pinturas gigantes de grandes artistas brasileiros. O passeio de hoje foi diferente. O Juliano e a Roberta ficaram impressionados com o tamanho das esculturas de barro que agora decoram a Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. De longe a gente viu as esculturas e falou, a gente tem que ir lá na praça ver o que está acontecendo, né? E a gente está aqui para descer. Nossa, muito legal isso, cara, muito legal. Chamou muita atenção a cor, o tamanho, em plena Raul Soares, aqui em BH. E é isso, BH está respirando arte. As obras de quase 5 metros de altura são da artista plástica e ceramista baiana Selma Calheira. Essa coleção dos Homens de Barro, quando eu comecei a representá-los, assim, representando as pessoas da minha terra, pessoas da região, lutadoras, pessoas que se reinventam, pessoas que com sua resiliência mudam muitas coisas e enfrentam a vida por aí afora. Eles são muito fortes, eles são essas figuras que vêm da terra e volta para a terra. As 26 esculturas fazem parte do Circuito Urbano de Arte, o CURA. Nesta edição, o festival traz a terra como tema, que preenche de cor as praças, ruas e prédios aqui da cidade. E é muito legal a capacidade da arte de ressignificar o local. Traz felicidade, porque a gente passa aqui na nossa correria, nosso dia a dia, e ver isso, assim, é muito legal. A arte do Pedro já começou a dar vida à lateral desse edifício. O maranhense que vive em BH vai colorir essa parede de 40 metros de altura com uma casa de palafita, em memória de quem deixou a terra de origem em busca de novos horizontes. A ideia é representar esse povo do norte que tem essas moradas que são diferenciadas, né? De ter 6 meses pisando em terra e 6 meses flutuando sobre as águas. Esta é a 7ª edição do festival, que já espalhou 22 obras de arte pela capital mineira, formando a maior coleção de murais gigantes do país. Arte que agora fica bem no caminho para a escola da Carolina e chamou a atenção da pequena de apenas 4 anos. Ela passou e viu e ficou curiosa, né? E pediu para mim, igual hoje é folga, ela pediu para trazer ela. Eu fico muito curiosa para ver o que eram esses bonecos. Ele é bem grandão, a praça está bem bonita e eu gostei. O Rede TV News termina aqui. Boa noite, até amanhã. Uma ótima noite para você.